Navegando de canoa ao lado de uma bela e vasta floresta inexplorada, recortada por um grande número de córregos afluentes do mesmo rio, um grupo de desbravadores dos sertões de Blumenau, chefiados por Karl Vanderwald, indivíduo estudado e verdadeiro bandeirante de toda a região, subia pelo rio Itajaí-Açu. Devido à grande quantidade de cedros, madeira preciosa de lei, existente na barra dos dois rios, deu a um deles o nome de Rio dos Cedros. O outro recebeu o nome de Benedito, provavelmente por existir um morador chamado Benedito que teria chegado antes da imigração. O grupo descobriu que a região vista do alto de um morro era muito extensa e fértil. Perceberam também que, além das montanhas que circulavam o vale, poderia existir um grande planalto, o que realmente se verificou mais tarde. Estes foram os primeiros colonizadores da cultura alemã em Rio dos Cedros, dando origem a outros que para cá vieram e vivem até os dias de hoje. Que eu posso contar alguma coisa sobre a imigração dos alemães em Rio dos Cedros, do meu bisavô, que veio para Timbó, na época era Timbó, em 1863. E de lá para cá, os costumes, o que eles tinham, as dificuldades que eles tiveram para se instalar foi muito difícil, porque era tudo mato, né? E eles tinham que sobreviver. Então eles recebiam ajuda de Blumenau para poder sobreviver e desbravar e começar a agricultura, que não era fácil. E foram fazendo, foram indo, foram trabalhando e se instalaram. E mais tarde, então, subiram, outros vieram mais alemães da Alemanha, e se instalaram aqui mais para cima, mais adiante, em Rio Ada. Não se sabe bem exatamente se foi no mesmo ano ou um pouco depois, mas foi mais ou menos isso. E eles têm os costumes deles desde a época ainda hoje, que eles são colonos, e os costumes assim mais sobre divertimento deles é Schützenfest, né? O Kegelfest, e os grupos folclóricos, a Tanzgruppe, né? Essas coisas que tem, e a agricultura hoje é familiar, mas é gado de leite, e criação de uns porcos, e assim, plantação de aipim, batata, como eles dizem mais. Quanto à religião, nós tínhamos que se deslocar de Rio dos Cedros para Timbó, que não tinha igreja, uma igreja rioada, né? Foi a primeira igreja instalada, me parece, em Rio dos Cedros, e nós, que morávamos mais perto de Timbó, nós íamos para Timbó, na doutrina, e receber a confirmação. Os luteranos têm a confirmação, né? Ano de 1874. Em Mattarello, região de Trento, um grupo de 15 famílias, mais 12 dos arredores da região, resolveram sair de sua querida terra, aceitando o convite que lhe fora feito. Levavam consigo apenas seus pertences pessoais, roupas, utensílios domésticos, livros devocionais, ferramentas e objetos comuns.
O embarque dessa primeira leva se efetuou no porto de Trieste, num navio a vapor, em dezembro de 1874. Depois de um mês de viagem, o navio atracou no porto de Itajaí, fins de janeiro de 1875, e seus passageiros se dirigiram imediatamente para Blumenau por via fluvial. Acomodadas as famílias em barracos para esse fim, os homens de Matarello partiram logo, subindo no rio Itajaí-Açu, entrando depois pelo rio Benedito até Timbó. Daí para frente, caminharam a pé pela estrada Pomeranos-Santo Antônio, provavelmente na metade do mês de maio. Como era falado que, de fato, a nossa região era uma região fértil, tudo dava, eles se entusiasmaram e se uniram para poder emigrar para o Brasil em 1875, quando partiu a primeira leva, que se originou de Matarello. Os primeiros 12 imigrantes que vieram de Matarello, aí se uniram mais uns 15 de outras regiões e que entraram aqui, chegaram até Blumenau, e de Blumenau vieram até Timbó. De Timbó pegaram a estrada de Pomestros, que antigamente, né, era uma estrada, era uma picada, que levava até Santo Antônio, onde entrou a primeira leva dos imigrantes trentinos, foi Santo Antônio. Tanto assim que eram tratados de Matarelos, ou Matarei, né? Matarei porque era originário de Matarello. Daí veio outra leva que entrou na mesma estrada e foi subindo. Aí entrou na Dolorata, né, Caravaggio, uma outra leva de imigrantes que foi no mesmo ano, também 1875. Aí também de Samone, outras regiões aí da Valsugana, partiram outros que vieram e entraram aí por Caravaggio, que é tanto assim que antigamente a localidade era chamada de Samonei. Samone, porque eram todos oriundos de Samone. E aí, mais para frente, veio a Dolorata, aliás, a Nossa Senhora Assunta, que antigamente se tratava de buja, porque era que nem uma panela, assim, na verdade, onde a pessoa chegava e não tinha onde sair, era tudo circundado de montanhas. Chegaram aqui completamente bem diferente do que pensava. Mata, tinha que entrar, derrubar as suas reservas de floresta, cada qual recebeu o seu lote, e aprontar a terra para poder depois ir buscar as mulheres que tinham ficado num barracão lá entre Gaspar e Blumenau, né? Buscar as mulheres para depois continuar a vida. Quando eles chegaram aqui, na localidade de Santo Antônio, que depois foi dado Santo Antônio, aqui era só com árvores, só mato, né? E a casa, ela foi construída no meio das árvores, né? Quando eles vieram para cá, não tinha nada aqui, só tinha uma casinha que foi construída no meio das árvores, cortando madeira do mato, cortando tudo com a serra à mão. Porque também tinha os problemas adversos, tinha as feras, que era onça, tinha os índios, que também a molestavam, então eles tinham que estar unidos um com o outro. E aí foram aumentando, melhorando, aquelas casas de pau a pique foram derrubadas, foram feitas depois casas de tábuas, que começaram a serrar as próprias tábuas, porque entre eles sempre tinha gente que entendia de algum ofício. Ou era talhador de pedra, ou era marceneiro, na verdade, eles tratavam naquele tempo segantim, aquele que usava a serra, na verdade, para serrar as coisas. Segantim, a parte da agricultura melhorou, as escolas, eles faziam questão muito de ter a escola, eles não admitiam
ter um povo sem a parte cultural, sem a cultura. O início da colonização é bastante desconhecido, mas sabe-se que em 1890 uma boa quantidade de poloneses vieram para as regiões do Ipiranga, Pinheiro, Josefina, Milanês e Carolina. Esses poloneses provavelmente separaram-se dos demais, seguindo a picada aberta na mata em direção ao Alto Rio dos Cedros. No total, são 9 famílias que se estabeleceram em Herto, formando um conjunto de 48 pessoas. A data mais antiga de nascimento é de 1892. O povoado de Rio Cunha, a 15 quilômetros da sede, entrou na história no ano de 1880, quando chegou nessa localidade um grupo de imigrantes vindos da Baixa Rússia. Eram todos da religião ortodoxa. No início do século, 1915 aproximadamente, venderam suas terras para os descendentes italianos do Rio dos Cedros e saíram em demanda para outras paragens. Hoje, existe um descendente de origem russa em nossa comunidade. Em 1943, criou a FEB, que quer dizer Força Expedicionária Brasileira, e em 1944, então, estávamos partindo. Éramos 12 dessa nossa cidade, que na época não era município, era apenas distrito, né? Era uma cidade pequena. Então, tiraram esses filhos dos colonos, dos trabalhadores rurais, tiraram do cabo da enxada para botar no gatilho do fuzil, como diz a história, né? Porque, na realidade, naquela época não tinha comunicações nenhuma. Então, não se sabia nada o que era uma guerra, né? E assim mesmo, no exército, a gente fazia aquela instrução pesada, tudo bem, né? Então, esses 12, passamos então para o batalhão de Blumenau e depois, então, em 1944, que partimos para a guerra, né? E justamente, primeiro até São Paulo, depois Rio de Janeiro, aí que depois embarcamos no navio americano, né? E justamente 4 dos meus companheiros, então, tombaram lá no campo de batalha. Assim como Alessio Venturi, por exemplo, era meu vizinho. O outro era Silvino Mengarda, era meu primo. Outro era Felício Tomasini, também era meu primo. E um outro morador que era da comunidade de Rio Cunha. Um combate violento em Montese, que durou 4 dias e 4 noites, sem parar. Então, ali que eles tombaram os meus 4 companheiros, né? Então, em 1913, eles procuraram, né, formar um distrito aqui em Rio dos Cedros. Se uniram e começaram aquela batalha, né, para poder trazer um distrito aqui para Rio dos Cedros. Se estabeleceu aqui em 1916, na verdade. Depois, em 1926, mudou o nome de Rio dos Cedros para Roseira, né? Por causa de um canal que existia, que irrigava, até hoje existe, né? Que irriga os arrozais, traz a água de longe para poder irrigar os arrozais. Então deram o nome de Roseira. A emancipação política de Rio dos Cedros se deu pela lei estadual, número 793, de 19 de dezembro de 1961, e o novo município foi instalado em 21 de dezembro do mesmo ano. Na época, eu estudava aqui e
E participei das comemorações da festa da emancipação, 50 anos passados. Né? Quando faço esse cálculo, sinto que eu já sou velho, porque 50 anos se passaram e eu já trabalhava na festa, na organização, nos preparativos, né? Nestes 50 anos de Rio dos Cedros, o que eu poderia dizer com relação aos prefeitos, iniciou-se com 2 prefeitos provisórios, João Floriani, o Albano Matede, o Alfredo Berri já eleito, 2 vezes prefeito, Tercílio Marchetti em seguida, Helmut Jansen, o Valmor Buzarello, Marcos Marchetti, o Valmor Lenzi, o Marildo Felipe 2 vezes, Hideraldo Jean Piccolo e hoje o Fernando Tomazelli. Durante esse período eu participei desde 73, mesmo aqui na Prefeitura Velha, e em 1975 foi feita a Prefeitura Nova, com a inauguração no final de 75, e nós fizemos a mudança no começo de 76, e transferimos para lá. Justamente foi no dia 19 de dezembro de 1961, que antes então era distrito, né? Aconteceu também naquele mesmo dia, no dia 21 desse mesmo ano, 21 de dezembro de 1961, aconteceu também, que eu guardo isso na minha memória, transportaram os restos mortais dos meus companheiros que estavam no cemitério brasileiro de Pistoia, na Itália. Aconteceu então que em 3 aviões da FAB, quer dizer, da Força Aérea Brasileira, transportaram para o Brasil esses restos mortais para o mausoléu no Rio de Janeiro. Quando passava essas urnas desses nossos companheiros mortos, tombados na Segunda Guerra, então eles se ajoelhavam e rezavam, vendo aqueles carros passando com as urnas desses nossos falecidos, né? Mas nós tocava para cá e para lá, assim, a gente chamando para fazer uma brincadeira, assim, um baile. Esse que tocava o bandônio era o Felice Satelli. Os outros 2 irmãos, o Isidoro tocava o cavaquinho, e o Antônio tocava o violão, eu tocava o bandeiro. Era 4 satélites. 4 satélites. Tudo satélite a música. Se começar a lembrar os tempos antigos, as dificuldades eram muitas, estradas não tinha nada na época. Mudou tanto que tem momentos que dá a impressão que não é verdade em tão pouco tempo.
por exemplo, a região das barragens, onde meu pai morava, que o acesso era precário, mal e mal, muito mal, subia carro, né? No começo mesmo, quando eu lembro que eu era criança, não tinha acesso, a não ser de carroça, a cavalo. E hoje já tem estradas que se vai, onde se planejava a viagem de um dia e meio para vir e voltar, hoje em 45 minutos vai e volta até a região dos lagos. Então mudou muito. Porque meu pai puxava o arroz com o carro de boi até na igreja de Caravaggio, porque era um lodão a estrada. Né? Era tudo buracada, não entrava nem carroça de cavalo e nem caminhão. Então ele puxava que até lá dava para vir até na igreja. Então meu pai puxava com a jora, com os bois, puxava uns 10 sacos, 12 de cada vez até aqui na igrejinha de Caravaggio. Antes do canal, o meu pai, a renda era de 300 sacas de arroz. E hoje ela dá em torno de 4.000, conforme o fator tempo. Hoje, o Rio dos Cedros, temos que dizer que é um município próspero, um município bom. Daqui saíram uma infinidade de pessoas bem preparadas, intelectuais. Na época que eu aqui cheguei, na prefeitura antiga, havia somente 4 salas, havia 3 mesas, uma máquina de escrever velha, uma máquina de somar, alguns lápis, canetas e nada mais. Um caminhão caçamba velho, de marca Ford Heim, e um jipe velho com a tolda toda rasgada. Isso era o maquinário, os veículos, o equipamento disponível da prefeitura. O início foi muito árduo. Não havia dinheiro, não havia arrecadação. Tudo era difícil. Era a base da enxada, da pá e da picareta. Carregar o caminhão à base de pá. Arrancar o macadame à base de picareta. Hoje, Rio dos Cedros é bastante diferente. Se nós fizéssemos uma retrospectiva desses 50 anos, a gente iria notar muito trabalho, bastante trabalho. A nossa bela cidade de Rio dos Cedros, ela é destaque na região do Médio Vale do Itajaí por apresentar algumas características que diferenciam dos demais municípios da região. Entre elas, a nossa extensão territorial. Nosso município apresenta 556 quilômetros quadrados de extensão, sendo o de maior extensão territorial do Médio Vale do Itajaí. Além disto, nós temos a nossa topografia. Nós temos a área baixa da cidade, onde temos 70 a 72 metros de altitude, e varia para a região serrana, chegando até 800, 850 metros na região dos lagos e chegando no máximo de 1.050 metros no máximo do município. Um diferencial ainda pela proximidade que nós temos da região litorânea do nosso estado de Santa Catarina. Então nós fizemos parte de uma região intermediária entre a região litorânea e a região do Planalto. Por isso, a nossa economia ela se destaca em 3 grandes alicerces. Uma delas é o da agricultura. Dentro da agricultura, nós temos um destaque para a produção de arroz irrigado, com um diferencial das demais regiões também. Nós temos aqui ainda a produção de sementes de arroz irrigado e nós temos ainda uma grande indústria que beneficia o nosso arroz, o arroz dos nossos agricultores e de toda a nossa região. Na atividade agrícola ainda nós destacamos o setor da banana, com diferencial por ser uma produção para exportação. Destacamos também o reflorestamento, os reflorestamentos de pinos e de eucaliptos, onde nós temos aproximadamente 10 milhões de árvores plantadas no nosso município. No setor da indústria, nós destacamos a indústria têxtil como uma das principais
fonte de geração de emprego do nosso município. Nós temos ainda na indústria metal-mecânica uma importância significativa, com destaque a nível nacional para algumas das nossas empresas. No setor da indústria de madeira, nós temos a transformação do pinos e de eucaliptos em portas e janelas que são exportados para a Europa e para a América do Norte e também para a América Central. Dentro ainda das nossas atividades econômicas, nós citamos as usinas hidrelétricas que estão gerando energia, gerando emprego e gerando divisas para o nosso município. Nós temos no nosso município 2 grandes lagos que, além de estarem reservando água para a geração de energia elétrica, no seu entorno também tem uma exploração do turismo de uma forma muito positiva, muito atrativa pelas nossas belezas naturais. Destacamos na base da nossa economia uma importância muito grande no setor de artesanato, excepcionalmente de vime. Desde os seus primeiros imigrantes, em 1875, quando para cá vieram, trouxeram essa técnica do artesanato de vime.